Bom dia. Abro oficialmente a nossa sessão do dia 24/6, na parte da manhã, e permanecem presentes todos os conselheiros de ontem, a doutora Mara, doutor Osvaldo, doutor Lázaro, doutora Fernanda, doutor Pantaroli, doutor Leonardo Branco e doutor João Paulo. Eu dou bom dia a todos e tenhamos um excelente dia de trabalho. Dando início à nossa pauta, vou retomar pelo processo número 23 da pauta, COBAC, de relatoria do doutor João Paulo. Por favor, com a palavra, doutor João. Doutor João, o microfone, por favor. Bom dia a todos. Já estamos aqui com o item 23. Na verdade, presidente, só uma retificação, é o item 22. É o processo 108.30.900.381/2011/71. CORBAC. É o mesmo contribuinte, os itens 22, 23, 24, 25 e 26 são do mesmo contribuinte, mesmo recorrente, mesmo assunto, cuja diferença é apenas o período dos pedidos de restituição de IPI, presidente. Então, apenas fazendo essa retificação, é o item 22. Passo a leitura do relatório para que possamos dar início a esta sessão. Para fins de relato do ocorrido, até então, nestes autos, reproduz-se o relatório da RJ, de origem, pois fiel aos fatos. Trata-se o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, PER, amparado no saldo credor de IPI do primeiro trimestre de 2007, no valor de R$ 140.321,41. O crédito solicitado tem seu fundamento no artigo 11 da 9779. A análise eletrônica do referido pedido foi precedida de ação fiscal determinada pelo MPF 081004/2010-009-001, expedido para averiguação de diversos pedidos de ressarcimento transmitidos pelo contribuinte. Segundo a fiscalização, o contribuinte elaborava o produto de estapa e o classificava incorretamente no código 2106-9030, destinado às preparações alimentícias. Esse código são de complementos alimentares tributados à alíquota zero, e, a bem da verdade, o contribuinte entende que seu produto, presidente e demais conselheiros, se trata de suplemento vitamínico. E nós vamos ver que não foi este o entendimento na fiscalização. Levou, então, a classificação do produto para o capítulo 22, bebidas, código 2202-9000, alimentos para praticantes de atividade física, no termos da portaria 22.1998 da Anvisa. Então, nós temos aqui o contribuinte que entende que é suplemento vitamínico, a fiscalização entende que é bebida energizante, ou seja, classificou dentro do rol de bebidas, onde, por sua vez, não geraria o referido crédito. Né? Apurados os valores devidos, foi reconstituída a escrituração fiscal do contribuinte. E aqui eu faço um adendo para dizer que estes 5 processos, presidente, estão vinculados, né, ou melhor, se referem a um processo principal de auto de infração, tá, onde ali foi feito a reclassificação fiscal, refeita a escrituração fiscal do contribuinte pela fiscalização. Analisadas essas informações prestadas no pedido de restituição, período de apuração acima identificados, constatou-se o seguinte, que o valor do crédito solicitado de R$ 141.321,41 foi reconhecido zero. O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado.
a constatação de que o saldo credor é passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. A redução do saldo credor do trimestre é passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal. Diante do exposto, houve o indeferimento ao pedido de restituição. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, pedindo a dependência do processo reflexo do lançamento de IPI, o que eu acabo de mencionar a vocês. Esse processo é o de número 108.30.001.833/2011-30. E com uma consulta que todos podem fazer ao sítio eletrônico do CARF, podem verificar que esse processo, ainda desde 2018, estará aguardando para ser distribuído. Logo, nós temos um processo de autuação, um processo que teve a escrituração fiscal refeita pela reclassificação da auditoria fiscal e que, naturalmente, tem um reflexo nos pedidos de restituição que, ora, estou por analisar. Este é o primeiro dos outros 4 que restam. Então, nesse processo principal, digamos assim, resultante do auto de infração lavrado contra autuado, haja visto que eu acabo de mencionar a vocês. E todo esse período que estamos em discussão, presidente e demais conselheiros, se refere aos anos calendários 2006 a 2008, exatamente o período também das restituições. Dessa forma, o contribuinte alega que o exame do mérito desses autos deve ser sobrestado até o julgamento final, referente ao auto de infração que versa sobre a mesma matéria ou ainda unificado, para apreciação simultânea de ambos, com base na portaria SRF 6129 de 2005. Vale dizer ainda que o presente processo, conforme o contribuinte narra, deva ser unificado para apreciação simultânea ou sobrestado. Haja vista que nós temos uma iliquidez e incerteza quanto à exigência pretendida nos autos do processo administrativo. E aqui, apenas um outro adendo. Esses autos, esse processo do auto de infração, já teve seu julgamento na DRJ, na mesma DRJ e na mesma turma que julgou esses processos de restituição. E por esta turma, na DRJ, a turma deu total procedência ao contribuinte, destacando um crédito de mais de 3 milhões de reais, e este processo, que ainda não foi distribuído, como eu mencionei a todos, se encontra para distribuição em virtude do recurso de ofício, pelo valor de alçada. Tá? Então, o contribuinte, ao devolver o processo por meio, esses processos aqui de pedido de restituição, ao devolver a apreciação deste conselheiro, ele o faz pedindo 2 coisas no recurso voluntário. 1, o sobrestamento, ou 2, a conexão. Muito embora na manifestação de inconformidade, ele ali faz todo o seu argumento elucidativo, devidamente fundamentado, o porquê a classificação deveria ser de suplemento vitamínico. Volto a dizer, nos recursos voluntários, isso não é reapresentado a este tribunal. A única coisa apresentada é sobrestamento ou conexão em relação ao processo principal. Diante disso, este é o relatório, presidente, para que a gente possa ter um debate e chegarmos a uma decisão, espero eu que em comum. Doutor João Paulo, eu agradeço as colocações e eu abro a palavra para a discussão para o voto do senhor e, a partir daí, uma discussão. Como é que o senhor vota, por favor? Não há sustentação oral. Perfeitamente. Então, ao fazer análise desses processos, detidamente a essa conexão que eu aqui estou tratando com os senhores, o que eu verifico é o seguinte: se vocês puderem, eu fiz aqui questão de destacar, se todos puderem entrar na pasta onde eu disponibilizei o processo, veja, está em processo de junho, votos, é o processo que eu identifico como 381, vocês irão verificar que ali eu deixei a cópia integral
do processo administrativo já em PDF. E por este arquivo que eu irei seguir para a exposição aqui relacionada ao voto. Primeiramente, trata-se de o recurso voluntário ser tempestivo e cumpre as demais formalidades exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço. A sociedade empresária recorrente alega, em suma, que, diante da pendência do julgamento 108.30.001.833/2011-30, este processo de pedido de restituição deveria aguardar a decisão final em sede administrativa daquele mencionado anteriormente. Alega a contribuinte que, no processo relativo ao auto de infração, juros moratórios e multa, está a discussão sobre a classificação fiscal dos suplementos vitamínicos marca X-Tapa, produzidos pela recorrente. A decisão acerca da classificação dos produtos tem direta influência no saldo credor de IPI apurado pela empresa. Volto a dizer, escrituração esta que fora pela fiscalização feita, mas que foi confirmada pela DRJ a escrituração feita pela contribuinte, produzidos pela recorrente. A decisão acerca da classificação dos produtos tem direta relação, como eu disse, já que foi em razão da classificação fiscal adotada pela recorrente, cuja saída é tributada mediante aplicação de alíquota correspondente a 0%, que foi geral do saldo credor em seus livros fiscais. Evidente se tratar de um processo reflexo, cujo teor é totalmente dependente e vinculado ao julgamento do auto de infração, visto que o crédito pleiteado no ressarcimento, embora certo, só poderá ser deferido mediante o cancelamento do crédito tributário equivocadamente exigido em face da recorrente no auto de infração. A DRJ de origem, com o objetivo de afastar o argumento pela outrora impugnante, agora recorrente, fundamentou-se na portaria da Receita Federal, na IN, número 25, de 2012, dizendo o seguinte, que não teria como reconhecer o crédito do pedido de restituição, haja vista que ainda não teve o trânsito em julgado administrativo do processo principal que eu ora mencionei. Diante disso, não só este pedido de restituição, como os demais 4 para o mesmo contribuinte que seguem esta decisão, tem como um único fundamento da DRJ a aplicação desta referida em N. Razão pela qual, no meu voto, presidente, eu estou entendendo por dar provimento parcial ao contribuinte, no sentido de que devolva o julgamento para a DRJ, para que, superada essa questão do artigo 25, ou melhor, da IN 25 de 2012, ela possa adentrar no mérito, no reconhecimento ou não de crédito. Veja, se nós julgarmos sem devolver para a DRJ, haverá supressão de instância. É como voto, presidente. Agradeço o voto e as explicações. Está aberta as discussões, por favor, quem gostaria de se manifestar. Ou não, doutor Pantaroli, pela ordem, doutor Pantaroli, depois doutor Oswaldo e doutora Fernanda, não é isso? Não. Eu queria fazer só uma observação que o material aí, que na verdade é o artigo 25 da IN 1300 de 2012. Queria fazer uma segunda observação também, que eu já relatei processos com esse mesmo teor, eu acho que tem até processos para relatar nessa sessão desse mesmo teor. Que o artigo 25, ele veda ressarcimento de créditos que estejam, cujo saldo devedor possa vir a ser alterado por decisão ainda não transitada em julgado administrativo ou judicial. A interpretação que eu já apresentei, que foi acompanhado por unanimidade, justamente que o que ele veda é o ato de ressarcimento, mas ele não pode servir de fundamento para que a DRJ deixe de analisar o mérito do crédito. Então, eu quero só observar essa questão do erro, do lapso aí do João, no IN 25, é o artigo 25 da IN 1300, e já adianto que eu acompanho o relator.
Doutor Oswaldo, por favor, com a palavra. João, eu fiquei com algumas dúvidas aqui. A primeira delas, então, o que você está me dizendo, basicamente, é que o processo, o auto de infração, que é esse 2011-30, ele já foi julgado pela DRJ e está aguardando julgamento no CARF. Exatamente. Suprindo a sua dúvida, Oswaldo, o que aconteceu? O auto de infração ele foi julgado antes desses pedidos de restituição pela DRJ, dando total provimento ao contribuinte. Porém, quando, na sequência, foram julgados os pedidos de restituição, cujo argumento da DRJ foi tão somente, e se vocês analisarem no PDF, né, que eu acabo de mencionar a vocês, nós temos 2 páginas que são importantes para essa análise. A 65, tá, onde eu tenho o processo principal e todos os pedidos de restituição, inclusive há outros pedidos de restituição que não estão distribuídos para esse conselheiro, tá, sobre a mesma questão. E na página do 2137 do PDF que eu mencionei a vocês, tá? 2137. Ali, conselheiro Oswaldo, você vai verificar que o único argumento da DRJ para negar esses pedidos de restituição foram o artigo 25 da IN, aqui já destacado. De maneira que a DRJ julgou primeiro o auto, né? Posteriormente os pedidos de restituição, mas quando se chegou ao CARF, os pedidos de restituição foram distribuídos primeiro e ainda não fora distribuído o processo principal, que está aguardando distribuição, conforme mencionei no relatório. Então, entendi, João. E a sua proposta de devolver o processo para a DRJ, para que a DRJ julgue também o pedido de ressarcimento? Exatamente, que ela adentre no mérito, corroborando ao entendimento também do conselheiro Carlos, de que esta IN não veda, essa IN não se refere aos julgadores, de que os julgadores não podem julgar enquanto tiver processo administrativo pendente, mas na verdade seria efetivamente o creditamento nas contas do contribuinte, né? A restituição, o ato de restituir. Então, a minha proposta, porque se nós adentrarmos nesse mérito, entendo eu que haveria supressão de instâncias, Oswaldo, haja vista que a DRJ não entrou nesse assunto. Beleza. Em sede de manifestação de inconformidade, ele entra no detalhe da classificação fiscal do Xtapa? Entra. Tá? E aí, ele traz a discussão referente a ser suplemento vitamínico, né, e ter as composições exigidas para tanto, versus, né, o que a autuação fora classificada, que seria de bebida energizante. E isso foi analisado pela DRJ, e isso foi dado provimento, isso eu digo, no processo principal, tá? Então, na verdade, João, eu não sei, embora eu não me oponha a dirigir, não sei se você vai chamar isso, se você vai decretar nulidade, ou se você vai chamar isso de diligência. Eu não me oponho a que isso seja dessa forma. Porém, me parece que a forma mais correta aí sim, é avocar os processos por decorrência. Me parece que é um caso mais ou menos claro de decorrência na forma do RICARF. E aí sim, como o processo, o auto de infração já está distribuído, quer dizer, não está distribuído, mas já se encontra na terceira sessão aguardando distribuição, aí eu penso que seja um caso, sim, de avocar o processo, de dar provimento, porque é isso que o contribuinte pede, para vincular os processos e julgá-los em conjunto. Não penso, até há uma nulidade, porque se em manifestação de inconformidade o contribuinte tece comentários sobre classificação fiscal do Xtapa e a DRJ simplesmente os ignora, me parece que sim, que é um caso de nulidade por cerceamento de direito de defesa, na verdade por negar direito de audiência. Estava lá um argumento claro que não foi enfrentado, mas me parece, até por celeridade processual,
que o ideal seria a conexão por decorrência. Então, a priori, eu vou divergir, embora a solução seja possível, eu vou divergir para dar provimento ao recurso, reconhecendo é uma prerrogativa sua, mas já que você colocou em pauta para a turma decidir, para dar provimento ao recurso, reconhecendo a conexão solicitada pelo contribuinte, a vinculação por decorrência. Eu vou permitir a palavra ao doutor João, depois eu dou a palavra ao doutor Lázaro, na ordem. Okay? E o doutor Carlos também está na fila. Perfeito. Uma complementação, presidente, muito obrigado. Conselheiro Oswaldo, você lembra que eu também destaquei que há outros pedidos de restituição que não estão distribuídos a mim, e já estão distribuídos a outro colega, né? Pelo menos já consta como distribuídos, eu não consigo saber para quem, mas está lá distribuído no site. Então, a coisa me parece mais complexa nesse aspecto, de forma que entendo que eventual prejuízo quanto à supressão de instância deve falar mais alto. Por isso que eu estou propondo, e para deixar claro a todos que vão suceder na palavra, não estou propondo uma diligência, eu estou propondo parcial provimento, determinando que haja um novo julgamento pela DRJ relacionado ao mérito que ela ainda não adentrou, não só neste, como nos processos em seguintes do mesmo contribuinte. Para que, quando se chegar a este tribunal de forma madura, a gente possa verificar a questão. Tá? Presidente, microfone. Eu passo a palavra ao doutor Lázaro e depois ao doutor Pantaloni, por favor, na sequência. Eu acompanho o entendimento do conselheiro Oswaldo. O dispositivo ele fala que é vedado o ressarcimento. Então, eu não vejo sentido você devolver esse processo para a DRJ, sendo que ela cumpriu o determinado no dispositivo da IEM. Porque se ela julgar e entender que é para dar o crédito, não vai haver, a depender do valor dos processos, imagino eu, não vai haver recurso de ofício. Esse processo, o ressarcimento, então, ele vai ser imediatamente conferido. Então, quando você veda o ressarcimento, você veda um julgamento em sentido positivo, que o sentido julgar dando provimento à DRJ vai implicar o imediato ressarcimento. Não vai ter mais discussão sobre isso. Ele não vai ter recurso de ofício, ele não vai vir para o CAF. E tem um dispositivo que fala que é vedado ressarcir quando há outro processo pendente de julgamento. Então, e por outro lado, como o conselheiro Oswaldo falou, o regimento, ele determina que nessa situação, o que deve ocorrer é o apensamento. E vai ao encontro, na verdade, né, justamente do que é o pedido do contribuinte, que faça isso. Só a minha opinião. Doutor Pantaloni, com a palavra, por favor. Eu queria só observar o seguinte, nesse caso, o processo decorrente justamente é o auto de infração. Os PERs são os processos principais. Da forma como estão, eles têm contencioso autônomo, cada um deles. E a DRJ analisou e escolheu um fundamento, que é o artigo 25 da IN, ou seja, a DRJ julgou, né? E, portanto, eu acho que não é caso de nulidade. Se fosse o caso, seria de reforma da decisão da DRJ, porque ela agiu dentro da competência dela, escolheu um fundamento do qual, eventualmente, nós discordamos. Então, abaixo do processo não seria por nulidade, mas por reforma da decisão, para que, superado esse impeditivo, ela se manifestasse sobre até porque
porque a cerceamento de defesa, na minha visão aqui, ele é muito maior pela supressão de instância do que... Né? E eu acredito que seja mais interessante a baixa do processo. A reforma da decisão, na verdade, já que isso caminhou até aqui como um contencioso autônomo, e que o processo que está adiantado é o decorrente, não o principal, né? Então, acho que só reforçando essa questão de que não há, na minha visão, não há nulidade, não há que se falar em nulidade aí. Agradeço pela palavra ao doutor Leonardo Branco, depois a doutora Amara. É o contrário, presidente. A doutora Branco. Perfeito, então, a doutora Amara e depois o doutor Leonardo Branco. Obrigado. Bom, pelo que eu olhei aqui rapidamente, eu não estou vendo por que esses processos têm que ser julgados separadamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa solução que o João está propondo de anular o julgamento, esse julgamento, voltar para a DRJ, primeiro você teria que trazer os outros processos para se analisar junto. Porque se a gente for anular esse julgamento da DRJ, você tem que entrar no mérito. E a gente não está entrando no mérito aqui, né? É só uma questão processual, talvez uma nulidade, né? Igual o Carlos falou, pode ter uma nulidade aí. Mas eu estou achando que a melhor solução é avocar os processos. Aí você tem que verificar se você que recebeu o primeiro, porque aí você pode avocar os outros que já estão distribuídos. Não foi você que recebeu o primeiro? Na verdade, conselheira Amara, eu não tenho como fazer essa verificação. Eu não consegui fazer a verificação, vi que foram distribuídos. Isso é algo que eu posso até buscar no fazer. No site do CARF, se você for lá na consulta processual, você consegue descobrir com que você lê cada processo e a data que foi distribuído. Entendeu? Aí você tem que fazer o levantamento de todos esses processos, ver a data, e no caso aí, você propõe o despacho, aí o presidente vai encaminhar, como pode estar o processo em outra turma, que vai resolver o presidente da Câmara, ele vai poder autorizar ou não a redistribuição para você. Aí você vai ter que analisar isso. A gente retirar esses processos de pauta para que o João possa fazer o despacho, verificar e fazer o despacho. Doutor Lázaro, presidente, para falar, e depois o doutor Leonardo. Lázaro primeiro? Não. E depois Oswaldo. Lázaro, Leonardo, Oswaldo. Tudo bem. É só uma complementação. Acho que Leonardo primeiro. Leonardo. Primeiro. Pode ser, Leonardo, fala. Eu estou com dificuldade de ver qualquer uma das hipóteses de nulidade do artigo 59 do decreto. Porque, nesse caso, o que eu estou vendo é que existe um fundamento da DRJ, e a gente pode até discordar dele, mas isso implicaria uma análise de mérito. E o grande problema que eu vejo aqui é o artigo 6º do regimento interno, ele prevê a hipótese da existência de vinculação, né? Seja por decorrência, seja por conexão, ou qualquer outra hipótese, mas ele traz uma faculdade de distribuição por apensamento. E, de fato, por uma questão de coerência na prestação jurisdicional, seria interessante que todos esses processos vinculados por qualquer uma dessas hipóteses fosse distribuído por dependência, né? Desde que dentro da competência jurisdicional de cada uma das seções do CARF. Mas um poderá, é uma faculdade, e não distribuí-los por dependência não implica nulidade, né? Então, eu estou com uma dificuldade muito grande de pensar aqui em uma nulidade em virtude disso. E, em segundo lugar, a gente tem um problema aqui quase procedimental, porque o correto, eu acredito que seria avocar esses processos caso o João tenha sido o primeiro, o prevento, né, o primeiro a ser tocado por um desses processos na distribuição. Agora, esse expediente, até pelo manual do julgamento do CARF, deve ser feito por meio de despacho.
o que implica um problema, inclusive, quanto ao cumprimento do prazo regimental para julgamento desse processo, né? Agora, a grande questão que eu vejo, vinculação, ela não implica necessidade de julgamento primeiro de um processo, depois de outro. O que implica a necessidade de sobrestar um processo para aguardar por um segundo é a relação de prejudicialidade. E isso que eu não estou vendo aqui, a demonstração da prejudicialidade. E aí eu pergunto, existe essa prejudicialidade externa ou não? Agora é o Lázaro. Doutor, mas acho que é importante a colocação do doutor João Paulo, por causa do questionamento que ele fez, e aí eu dou a palavra ao Lázaro, só para manter o contexto do diálogo, do raciocínio do doutor Leonardo, não vai ficar solto. Doutor João Paulo, por favor, poderia atender ao doutor Leonardo? Eu entendo que tem prejudicialidade, Léo, na minha visão. Na minha visão tem uma prejudicialidade, haja vista que o recurso de ofício, sendo provido, se mantém a inexistência dos créditos. Mas o recurso de ofício, não sendo provido, né, esses pedidos de restituição irão prosperar. Logo, há uma prejudicialidade fática aqui, né, do ponto de vista, ou eu vou, na prática, manter a escrita fiscal que o contribuinte entendeu, ou eu vou manter a escrita fiscal de uma reclassificação que a autuação entendeu como correta. E isso, esse é o ponto principal. E as decorrências disso são várias, quer nos pedidos de restituição, quer no auto de infração que foi decorrência deles. Ok, agradeço. Com a palavra, doutor Lázaro, por favor. As questões preliminares, elas impedem o julgamento, né? Como é o caso de decadência. As questões prejudiciais, elas direcionam o julgamento em um sentido ou em outro. Então, eu acho que há prejudicialidade, porque dependendo do julgamento ou infração, você vai ter a decorrência no outro. Você pode direcionar ele para um sentido ou para o outro. O artigo 25 da IN, ele não faz diferenciação, o que não traz esse conceito de processo principal, processo decorrente, processo dependente. O que ele diz é que é vedado o ressarcimento do crédito, cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial administrativo fiscal, de determinação e exigência. Então, não tem essa questão, se ele é decorrente, se ele é principal, qual é? A questão é que tem um julgamento pendente que pode alterar isso aí, e que já foi julgado, né? Primeiro, num sentido. O caso da nulidade é só porque, assim, nesses processos em que você tem, não foi feita análise por decadência, ou aqui no caso, não foi feita análise porque já tem um outro processo, e você não adentra, e você depois supera. Vamos um exemplo mais clássico, decadência. Você chegou, depois não fez nenhuma análise de mérito na DRJ, declarou decadência. Veio para o CAF. O CAF disse, não tem decadência. É um caso de nulidade. Porque houve cerceamento de defesa. Se houve a declaração de decadência e nada mais do contribuinte foi analisado, você não analisou, não julgou o resto dos pedidos dele. Então você cerceou a defesa dele. É diferente de casos, por exemplo, em que havia alguns raros que a DRJ, por exemplo, declara a decadência e mesmo assim ela analisa todos os outros pedidos. Aí você não tem cessamento de defesa, porque ela declarou a decadência, mas julgou as outras coisas. No momento que você tem um processo em que nada é julgado do pedido dele, se fosse o caso aqui, apenas meu conceito teórico da situação, poderia ser declarada uma nulidade com base no fundamento de que os outros pedidos, a análise do mérito não foi realizada. É só o entendimento que eu tenho. Alguém gostaria mais da doutora Mara? Osvaldo, Carlos e Mara. Eu poderia falar primeiro? Ou não, doutor? Com a palavra. Eu quero vista desses processos. Ok. Acredito que é a melhor solução. Ok, dada a vista, então, a doutora Mara. Então, encerraremos aqui essa parte, concluindo pela vistas a doutora Mara para... Doutor João, pode falar.
Desculpa. Presidente, só para ficar claro em relação ao pedido da conselheira Mara, este processo que nós estamos julgando é o item 22 da pauta, o item 22 da pauta, conforme eu mencionei a você, presidente, aos demais conselheiros, segue a mesma realidade fática, mudando apenas o período de restituição. Tudo entre 2006 e 2008, que foi o auto de infração como decorrência. Então, nós temos o item 23 da pauta, presidente, o item 24 da pauta, o item 25 e 26 da pauta. Apenas por uma questão de ordem, para deixar claro a todos, a conselheira Mara está pedindo vista do 23 ou do 23, do 22 ou do 22 a 26, que aí isso fica mais claro a todos. Ô, João, já que eles vão ser julgados em conjunto, o resultado de um vai refletir nos outros, é melhor tirar todos da pauta, tá? Aí põe vista para a Mara 22, 23, 24, 25 e 26. Tá? Perfeitamente. Só para deixar claro, Mara. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma outra colocação? Não? Eu vou deixar, retirar o processo de pauta, os processos, repetindo, para não ter dúvida, os processos da empresa COBAC, item 22, 23, 24, 25 e 26, ficarão à vista da doutora Mara. Decidido isso, superadas essas questões, vamos para o próximo processo, da relatoria do Dr. Carlos Henrique Pantaroli, processo 27, Rigon, comércio, importação e exportação. Com a palavra, doutor Pantaroli. Os processos, essa sequência dos itens 27 ao item 33 são processos idênticos em relação ao tema de julgamento. Eu vou utilizar o arquivo do processo do item 27, final 44. Então, só questão de ordem. Então, o senhor está me informando que o processo da pauta 27 até 33 da mesma empresa, a matéria é idêntica, crédito básico de IPI. Isso. Aí, nesse caso... seria o mesmo para todos. Ok. Então vamos fazer a análise conjunta desses processos. Com a palavra, por favor. Então, trata-se de pedido de ressarcimento, de COMP, de crédito de IPI. Carlos, sim. Só uma dúvida, você vai ler o 27. Vou ler o 27, final 44. Ok. Trata-se de pedido de ressarcimento, declaração de compensação, de crédito de IPI indeferido por despacho decisório que considerou indevidos os créditos pleiteados pela empresa. Segundo o relatório de auditoria fiscal, a empresa não é estabelecimento industrial ou equiparável industrial, pois exerce atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, e não fabrica nem industrializa qualquer tipo de produto, conforme declaração apresentada. Constatou-se que nas vendas efetuadas não houve o destaque do IPI e que os valores solicitados em ressarcimento escriturados no livro de registro de apuração do IPI se referem a aquisições de produtos de fabricação nacional, os quais são revendidos sem serem submetidos a qualquer tipo de industrialização pela empresa, não ocorrendo o fato gerador do imposto na saída do estabelecimento. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que a própria TIP, em alguns casos, equipara estabelecimentos atacadistas a estabelecimentos industriais, o que acarretaria o direito ao crédito de IPI. A empresa faz uso do crédito pelo princípio da não cumulatividade, que já foram deferidos parcialmente créditos da mesma natureza nos processos que relaciona, não podendo agora haver mudança de critério. Em primeira instância, houve decisão unânime pela improcedência da manifestação de inconformidade, conforme a emenda que eu reproduzo, e cientificado do acordo de piso, a empresa interpôs recurso voluntário que reproduz os argumentos da manifestação de inconformidade, argumentando que o seu objeto social passou a ser de comércio, importação, exportação e empacotamento de cereais em geral,
e que as atividades de empacotamento e indústria de produtos de panificação são atividades industriais e, por isso, faz jus à empresa recorrente aos créditos de IPI. Encaminhado ao CARF, distribuído por sorteio e relatoria, o relatório. Não há sustentação oral, o senhor pode prosseguir com o seu voto, por favor. O presente recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e, portanto, dele toma conhecimento. A controvérsia dos autos reside no enquadramento do recorrente como estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para fins de creditamento do IPI, conceitos disciplinados no Decreto 4544, no RIP 2002, vigente à época dos fatos. Transcrevo aqui o artigo 8º, 9º, os incisos correspondentes. E transcrevo aqui um seguinte trecho do relatório de auditoria fiscal. O estabelecimento exerce a atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e não fabrica nem industrializa qualquer tipo de produto, conforme declaração apresentada pelo mesmo. Constatamos que nas vendas efetuadas pelo mesmo não houve destaque do IPI. Os valores solicitados em ressarcimento e escriturados no livro RIPE se referem a aquisições de produtos de fabricação nacional que são revendidos sem serem submetidos a qualquer tipo de industrialização pela empresa, o Estado gerador do tributo, nas suas saídas do estabelecimento. Volto ao voto. Sucede, portanto, que a atividade desenvolvida pela recorrente, como relatada pela fiscalização, não se enquadra no conceito de estabelecimento industrial e não se subsume a nenhuma das hipóteses de equiparação ao estabelecimento industrial elencadas no dispositivo transcrito. Quanto à alegação de que o objeto social foi alterado, passando a conter a atividade de empacotamento, tem-se que não é suficiente para enquadramento como industrial, porquanto seja desacompanhada de elementos probatórios capazes de elidir o que a fiscalização constatou em loco, no sentido de não haver este tipo de atividade na empresa. Convém assentar que em processos que versem sobre direito creditório relativo a pedido de ressarcimento, restituição ou compensação, o ônus de provar a existência deste direito, bem como a certeza e liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da empresa ou realizar perícias e diligências com o fim de produzir prova suficiente ao reconhecimento do direito, pois, sendo requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, incumbe a ele o ônus de provar o que alega nos termos do artigo 3731 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. Transcrevo a jurisprudência do CARF e concluo, para ser mais sucinto, o negar provimento ao recurso por carência probatória quanto à alegação de que a empresa exerceria uma atividade que a equipararia a estabelecimento industrial, o que não restou comprovado, além de não haver destaque do IPI. Acho que é um caso que não me despertou muita dúvida negar provimento ao recurso. Agradeço o voto, bem sucinto, bem colocado, e abro a palavra à colocação de demais conselheiros que gostariam de ter algum quesito, alguma colocação. Então, em nada havendo, vou colocar em votação o relatório e o voto do conselheiro. Como vota a doutora Mara? Acompanho o relator. Doutor Oswaldo, como vota? Acompanho o relator. Doutor Lázaro, por favor, como vota? Acompanho o relator. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho o relator. Doutor João Paulo, como vota? Com o relator. Doutor Leonardo Branco, como vota? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então faço a proclamação, por unanimidade de votos, reconhece o processo e desconhece o seu recurso. Nesse caso, foram os processos, para confirmar que tiveram a mesma decisão, processo 27, processo 28, processo 29, processo 30, processo 31, processo 32, processo 33. Bom, fechada a pauta para esses processos,
Vamos prosseguir a pauta com agora o doutor Oswaldo, com o processo... Não, perdão, o processo foi retirado de pauta. Desculpe, doutor Oswaldo. Era o processo seguinte, foi retirado de pauta, 34, distribuidor de petróleo. Então, vamos pular o processo, não está mais na pauta. Continuou o próprio relator, doutor Oswaldo, mas com o processo Fornac e Fundição de Aço, especiais limitada. Com a palavra, doutor Oswaldo, por favor. Está na pasta e no e-mail, tá? Agradeço. Bom, vamos lá. Esse é um processo um pouquinho mais complexo, então eu vou ler o relatório, tá? Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao terceiro trimestre de 2008, no valor total de 79 mil e lá. O pedido foi parcialmente reconhecido, ressarcimento autorizado de 49 mil e lá, por meio de despacho decisório eletrônico, ante a constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Intimada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade em que alega erro no preenchimento dos créditos e débitos no PERDICOMP, nos termos do RAIP, que ele traz aos autos. A DRJ de Belém do Pará julgou improcedente a manifestação de inconformidade, vez que, embora o RAIP apresente um saldo credor no trimestre anterior ao ressarcimento no valor total de 616 mil, o livro do estabelecimento na certificação aponta saldo credor de 0. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é passível de ressarcimento, somente podendo ser utilizado para deduzir escrituralmente débitos de IPI. Além disso, resta evidente que houve a consumação dos créditos mantidos na escrita, não ressarcíveis, em débitos de IPI em diversos períodos ao longo do tempo, não somente no trimestre imediatamente anterior ao terceiro trimestre de 2008. Inexistindo o saldo anterior, não ressarcível, para a utilização na dedução dos débitos apurados no trimestre, obrigatoriamente o valor passivo de ressarcimento deve ser utilizado na dedução do débito de IPI, a fim de determinar o valor a ser ressarcido e utilizado na compensação de outros débitos e contribuições administrados pela RFB. Daí porque, conforme o demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, as folhas 7879, o valor passivo de ressarcimento foi 49 mil, face à consumação do crédito do período na dedução de débitos de IPI no mesmo período. E resignado, a recorrente busca guarida nesse conselho, destacando o regular lançamento contábil de seus créditos, a possibilidade legal de ressarcimento dos créditos acumulados em cada trimestre, a ilegalidade das INs 210, 460 e 600, que, ao impossibilitarem o ressarcimento de créditos acumulados em trimestres anteriores. Ok? Não há sustentação oral, o senhor pode partir com o voto, por favor. Beleza. Ao negar o pedido de crédito da recorrente, a DRJ aponta a impossibilidade de ressarcimento do saldo credor acumulado de IPI em trimestres anteriores. De outro modo, afirma a DRJ que ao final de cada trimestre, em havendo saldo credor de IPI, o contribuinte pode optar por manter os créditos em sua conta contábil ou solicitar a repetição. Em mantendo os créditos em sua escrita fiscal, o contribuinte, no caso a recorrente, não poderá pleitear a compensação ou restituição dos mesmos. De outro lado, a recorrente maneja a tese sobre a possibilidade de creditamento de IPI do período de apuração, apontando como fundamento decisões da Câmara Superior dessa Corte. Cito lá, 9303, 007, 910. E com razão. O artigo 11 da Lei 9779 de 99 ampliou a garantia constitucional e concedeu ao contribuinte a possibilidade de pleitear a compensação ou ressarcimento do IPI acumulado em cada trimestre calendário. Cito o artigo 11. É claro que, a parte final do dispositivo acima, concede à Secretaria da Receita Federal poder regulamentar. Não menos evidente é a impossibilidade de a norma regulamentar sobrepor-se ao comando legal. A Receita Federal goza de competência para estabelecer procedimentos para o usufruto do crédito, apenas, e assim fez e faz no artigo 21 na Instrução Normativa 900 de 2008, vigente na data do pedido de crédito. Cito, vou ler apenas em negrito. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação, serão utilizados na dedução e suscrita fiscal dos débitos de IPI.
Os créditos do IPI, que ao final de um período de apuração, remanescendo na dedução, poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento para posterior dedução de débitos de IPI relativos a períodos subsequentes de apuração. Prossigo. Remanescendo ao final de cada trimestre calendário crédito de IPI passível de ressarcimento, após as efetuadas as deduções de que tratam o caput e o parágrafo 1º, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer para a RFB o ressarcimento de referidos créditos, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios. O pedido de ressarcimento e a compensação serão efetuados pelo estabelecimento matriz mediante a utilização do programa PERDCOMP. Parágrafo 7º. Cada pedido de ressarcimento deverá 1. Referir-se a um único trimestre calendário e 2. Ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrita fiscal. Como se nota na descrição acima, não há, e nem poderia haver, qualquer impossibilidade de compensação ou ressarcimento de crédito de IPI acumulado em trimestres anteriores. O que a norma regulamentar exige é que a. O pedido de ressarcimento se refira a um único trimestre calendário e b. Os créditos a restituir sejam subtraídos dos débitos do trimestre calendário. Em sua manifestação de conformidade, a recorrente apresenta a planilha, referendada pelo livro de apuração de IPI, com créditos e débitos somente do trimestre ressarcido, terceiro de 2008. Colaciona. Assim, não fosse a falta de respaldo legal, o fundamento da DRJ carece de sentido lógico e qualquer mínimo contato com o caso de julgamento, e não deve prosperar. 2. Fisco e recorrente concordam que o ônus em pedido de compensação e restituição é do contribuinte, e que, em caso de erro, cabe a ele, contribuinte, demonstrar erro. Divergem apenas da força probante dos documentos coligidos pela recorrente. Com efeito, a DRJ dispõe que os lançamentos da recorrente em seu livro de registro distam do quanto descrito em PERDCOMP e no livro de estabelecimento da certificação. Pormenorizando, enquanto o RAID descreve crédito acumulado no período anterior de 116 mil, o livro de estabelecimento de certificação aponta crédito acumulado de 0. Ainda, a DECOMP descreve crédito de IPI de 4 mil em julho, 13 mil em agosto e 62 mil em setembro de 2008. E o RAICO descreve crédito de 22 mil em julho, 59 mil em agosto e 57 mil em setembro de 2008. Em contraponto, a recorrente afirma que no período do pedido de crédito alterou seu sistema de controle interno, o que gerou o lançamento de valores equivocados em DECOMP. Para demonstrar o alegado, colige cópia do livro de registro de apuração de IPI do período. Nos termos do artigo 195 e 196 do RIPI, artigos 256 e 257 atual, o contribuinte poderá utilizar os créditos regularmente escriturados. E assim sendo, para o bem e para o mal, é condição intrínseca ao acreditamento a sua regular escrituração. Pois bem, a DRJ não questiona a regular escrituração dos créditos, apenas aponta divergência entre o escriturado e outras declarações da recorrente, leia-se a própria DECOMP e o livro do estabelecimento. No entanto, eventual erro em declaração culmina, quando tanto, em exceção por descumprimento de obrigação acessória. De mais a mais, a recorrente aponta erro na indicação de créditos e débitos no período da DECOMP devido à troca do sistema operacional. E para demonstrá-lo, colige cópia do livro de apuração de MPI. E aí eu coloco aqui o demonstrativo de créditos e débitos de julho, de agosto e de setembro de 2008. A partir da subtração entre créditos e débitos do período de referência, chegou-se ao valor de crédito a restituir, valor total de 70.072,42. Eu fiz isso aqui fiz toda a apuração, passei o saldo de um ano para o outro, enfim. Dessa forma, a recorrente demonstrou claramente o erro, bem como a apuração correta do imposto por meio de prova suficiente a tanto, ex-vi, artigo 26 do decreto 7574/2011. A escrituração, mantida com observância das disposições legais, faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registradas e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais. Com o antedito, não se pretende suscitar a vetusta tese da prova tarifária. A bem de se ver, o artigo 26 traça apenas uma linha a partir da qual se transfere o ônus para outra parte.
É dizer, face a regular estruturação comprovada por documentos hábeis, demonstrado fato constitutivo, o qual só pode ser medido ante outras provas e documentos hábeis, mais do que meras relações, portanto. Pelo exposto, e tendo em vista o contribuinte abrir mão em sede de manifestação de conformidade do montante que excede os 70 mil, admito, por quanto tempestivo, recurso voluntário, conheço e aí dou provimento. É como voto. Agradeço o voto e o detalhamento do caso e coloco em discussão, ou melhor, debate. Alguém gostaria de fazer um questionamento? Lázaro. Por favor, doutor Lázaro, com a palavra. Não seria mais prudente, no caso, Oswaldo, havendo divergência entre livros de escrituração dele próprio e esse questionamento a respeito do valor que ele pediu, aliás, na verdade, por que a DRJ falou que ele negou com base em pedido, que ele estaria pedindo crédito de períodos anteriores? Por que ela falou isso? O fundamento da DRJ está aqui no item. Deixa eu só pegar aqui, Lázaro. Espera aí que eu já chamo. Eu estava tentando ler aqui, mas não consegui compreender. Basicamente, o que ela diz, estou traduzindo em minhas palavras, tá? Mas está aqui no item 142 e 143 na minha peça. Basicamente, o que ela diz é o seguinte: ela fala, olha, se você mantiver o livro, se você mantiver os créditos de um período a outro em sua escrita fiscal, você não pode pedir o ressarcimento via decomp. Ou você mantém na escrita fiscal o crédito, ou você pede a decomp. Mas, nesse caso, ele não utilizou os créditos, eu tomei o cuidado de analisar, ele não utilizou esses créditos para bater outros débitos, tá? Eu tomei o cuidado de analisar assim, ele carregou esse crédito do período, né? Esse crédito que entrou em junho. No período de apuração, ele fez o crédito e débito de todo o período. Lá no final do trimestre, sobrou esse crédito que ele está pedindo. Ele não abateu do outro e depois retornou para jogar para o outro, entendeu? Dessa forma. Entendi. Isso vai na linha do que eu expliquei ontem, do procedimento do despacho decisório. Ele pega o saldo de um trimestre anterior e traz isso como saldo inicial do trimestre que está sendo analisado. Você está analisando agora esse trimestre. Então, ele pegou o saldo credor que veio do trimestre anterior, ele vem como saldo inicial desse. Mas ele vem como saldo inicial não ressarcível. É aquela diferença do conceito de ressarcível e não ressarcível. E ele vem com... Então, para que esse valor é utilizado? Como está aí no próprio despacho decisório, para abater dos débitos do contribuinte naquele trimestre. Se ele não for todo consumido, você pega o saldo final de crédito ressarcível e pode pedir isso em compensação. E o restante continua na escrituração. Então, assim, a turma, como foi manifestado ontem, tem entendimento contrário a essa sistemática que a Receita utiliza. O meu entendimento é que deve ser assim. Então, o que a DRJ fez? Eu já entendi a situação. Ela viu, somente os créditos que são apurados no trimestre do pedido é que eles podem ser solicitados. Não é o saldo final do livro RAIP. Tanto que quando você pega uma decomp, inclusive, quando você pega uma decomp, veja o que ele faz. Ele pega o saldo final ressarcível, vê a data em que você apresentou o pedido de ressarcimento, faz todo esse trabalho de batimento de um período ou outro, que eu já peguei processo com 2 anos de diferença, faz e vê tem um item lá que chama menor saldo credor do período. É esse menor saldo credor que você pode, segundo o entendimento da Receita, que você pode pedir. Não é nem o saldo final, nem o maior saldo, e às vezes nem o próprio saldo acumulado no período. Por quê? Porque você pode ter um saldo ressarcível no período, vamos supor, trimestre X, você tem um saldo ressarcível que você pode pedir, não tem problema, R$1 milhão. Mas você não pede. Você deixa ele lá. Você não precisou pedir ressarcimento. Aí passa o tempo, vai passando, sua situação continua indo, você continua a ter débitos. Pode ser que tenham situações, períodos, em que os seus débitos passam a ser superiores ao crédito. O que é que isso acontece?
você começa a abater o seu crédito ressarcível. Aquele saldo lá de 1 milhão que você não pediu no período correto, ele foi utilizado no meio do caminho. Então você, quando faz o pedido, vamos supor, 1 ano depois, quando você apresenta o seu pedido de ressarcimento daquele trimestre do passado, aquele saldo não existe mais. Por quê? É caso de pedido em duplicidade. Você utilizou no meio do caminho. Não é questão de direito material, não é questão de formalismo. Você efetivamente utilizou. E ela apresenta essa tabelinha no despacho decisório para provar. Olha, você utilizou no meio do caminho. Então é por isso que é esse menor saldo. Você vê o período todo, o menor saldo naquele período é o que ele pode efetivamente pedir. Foi isso que ele contestou, entendeu? O que é que o contribuinte tem que fazer para garantir que ele pode? Ele apura o saldo credor ressarcível dele em um período e imediatamente pede. E vai fazendo isso sucessivamente. A partir do momento que ele não pede, isso passa para o trimestre seguinte, ok, pode fazer isso, mas ele vai abater de débitos. Ele já não pode mais ser pedido, porque senão você perde completamente o controle da coisa, entendeu? Eu entendi, só para antes de passar a palavra para gente, porque o Lázaro colocou muitas coisas. Eu entendi sobre o primeiro ponto. Realmente, não é, ele está pedindo só o crédito desse trimestre terceiro trimestre de 2008, tá? Ele não tá pedindo o trimestre de 2008 acumulado de anteriores, tá? Esse é um ponto 1. Ponto 2, realmente a alegação do fisco é esta. Olha, você consumiu uma das alegações, tá? A primeira alegação é que você não pode pedir, ponto. A segunda alegação, ainda que você pudesse pedir, você já consumiu isso em períodos posteriores. O que eu só coloco aqui é que, embora ele tenha dito isso, eu, talvez até por desconhecimento, eu não encontrei essa prova nos autos, tá? Porque isso, para mim, não é fato constitutivo. Isso é fato modificativo. O que tem o que tem ali é o despacho decisório eletrônico. Eu apurei aqui, só tem esse pedacinho aqui que você pode. Para mim, isso não basta. Tem que trazer todo o lastro demonstrando, realmente você consumiu nos períodos anteriores. E aí sim eu falo assim, realmente ele consumiu nos períodos anteriores. Eu daria 100% de razão ao fisco. Porque, para mim, o contribuinte demonstrou o fato constitutivo do direito dele, por meio da escrita fiscal, aí caberia o fisco, em contraponto, demonstrar o fato modificativo, que é o caso, ou o extintivo, que se tivesse consumido totalmente. Tá? Então, é só esses dois esclarecimentos de fato. Então, eu já antecipo que uma possibilidade, para as pessoas que vão votar, inclusive antes de mim, Mara, no caso, de uma possibilidade de diligência para averiguar isso. Com a palavra, doutora Mara, por favor. Só complementando aí o que o Lázaro falou, na verdade, no despacho decisório, consta lá, aliás, no acordo da RJ, consta lá o que o Lázaro explicou. Está falando lá que ele entende que você pode pedir o ressarcimento no mesmo trimestre. Créditos anteriores é escritural. É o que a gente já votou aqui, né? E não, apesar de não ser unanimidade na turma. E a questão do que o Oswaldo está falando, que não foi consumido, tem um parágrafo no despacho da TJ que ele fala, além disso, como na consulta acima, se constata uma divergência acentuada entre o valor que estava registrado no livro e o considerado no Sistema de Análise de Crédito, o SCC, a partir das informações prestadas pelo próprio contribuinte, resta evidente que houve a consumação dos créditos mantidos na escrita, não ressarcíveis, em débitos de PI, em diversos períodos ao longo do tempo, não somente no trimestre imediatamente anterior ao terceiro trimestre de 2008. Então, foi abatida, é o que o Lázaro está falando. Eu acho que não é questão de diligência não, viu, Lázaro? Já que a fiscalização conferiu isso e viu que o crédito antigo que ele tinha, que ele não pediu, foi abatido. A fiscalização disse que conferiu isso, não está nos autos. Bom, a fiscalização coloca que resta evidente que houve a consumação em débito em diversos períodos. Ele não colocou esse documento, ele só falou. E o contribuinte diz, resta evidente que não houve.
Com a palavra, doutora Fernanda, por favor. Primeiro eu ia fazer a pergunta de se tinha alguma coisa nos autos e a Mara já respondeu, então já agradeço. E entendo que, diante de todas essas questões, o mais correto seria aí o que o Lázaro propôs no final, seguir a linha da diligência, porque eu entendo que eu vou na linha do Oswaldo de que, teoricamente, existe um direito, porque aí a gente está falando de uma limitação operacional, mas não faz sentido uma limitação de direito, né? Que é a mesma coisa que a gente estava falando em outros casos de outra forma. Mas aí também me parece que se ele já compensou, ele não teria direito aqui. Então, eu acho que esse cuidado a gente deveria ter. Vocês têm razão, é mais prudente mesmo. Vocês têm toda a razão. Eu estou disposto a alterar para a diligência, para pedir para trazer mais esse sistema de apuração para poder analisar. Aí eu analisando, eu vou dizer, não, realmente consumiu. Ok, então, alguém quer tomar a palavra, doutor? Desculpa, doutor Patorelli, por favor. Fique à vontade. Eu queria só pontuar uma diferença em relação, como se mencionou bastante no julgamento de ontem, há uma diferença bem grande entre você admitir créditos temporâneos de uma operação que não havia sido contabilizada por algum erro, falha, você passa a contabilizar os créditos dessa operação, permitir o desconto desses créditos, de uma utilização tardia de saldos credores que foram contabilizados no passado, mas não foram empregados, que é o caso agora aqui. A princípio, a empresa alega que tinha saldo e não o empregou. É diferente de, descobri que eu tenho aqui essas 1.000 notas fiscais que ficaram escondidas e agora eu gostaria de usar esse crédito aqui. Então, acho que tem uma diferença bem grande entre o que está sendo discutido aqui e o que foi discutido ontem. E eu queria entender, assim, objetivamente, o que a diligência buscaria. Trazer esse fundamento documental que a DRJ se baseou, esse SCC, e que ela fez todas as contas. O detalhamento do despacho decisório, aquele detalhamento da análise, não tem nada disso? Deixa eu ver. O despacho da DRJ é bastante sucinto, tá? Não tem nem emenda, para vocês terem uma ideia. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Oswaldo, esclarecimento, aqui tem um parágrafo no acordo do DRJ que fala assim: assim, inexistindo nos autos qualquer comprovação de que os créditos se mantiveram na escrita até o período em análise, deve-se considerar os registros constantes da análise eletrônica, reconstruído a partir das PERDCOMPs enviados pelo próprio contribuinte, mantendo-se na coluna do saldo do período anterior o valor de zero. Então, a fiscalização reconstituiu a partir das PERDCOMPs. Presidente, agora é o Lázaro e depois eu também quero falar. Com a palavra, Lázaro, por favor. Da doutora Mara, claro. Doutora Fernanda, desculpa. Só para esclarecer a minha colocação, que o Carlos contestou, é o seguinte: aquela regra de créditos extemporâneos, de você pegar 1.000 notas que você descobriu no passado, que não tinham usados, e colocá-las todas em um período, o fato de você pedir para ser feita mês a mês, período a período, é justamente para evitar o consumo no meio do caminho. É justamente para evitar o pedido em duplicidade. Porque ele diz que não contabilizou, mas a gente não sabe se ele não contabilizou. Então, você também não sabe a natureza daqueles créditos, receita de mercado externo, receita de mercado interno, e você não sabe como foi feita essa apropriação no período. Porque essa tabelinha de um período para o outro, esses trimestres vão ficar em diferença. Quando você faz a apropriação dessas 1.000 notas trazidas do passado, trimestre a trimestre, pode não dar, mas é muito provável que dê diferença no final, sim. Então, esse pedido, como eu narrei ontem no meu voto vista, ele não é meramente formal, ele tem uma implicação prática, pode, sim, dar diferença, e em outros processos já foi feito. Isso não é uma suposição minha, isso é um fato concreto. Acontece, ocorre, ele efetivamente dá diferença, isso é sério, não é locubração. Só antes da doutora Fernanda dar a palavra, uma questão de ordem que eu agora fiquei um pouco confuso. Doutor Oswaldo ia dar o provimento, já mudou seu voto para
fazer uma diligência. E há outra divergência? Eu não entendi. Ou todos concordam com a diligência? Então, eu acredito que alguns entendem... Eu voto, né? Eu acho que alguém entende aí que é para negar provimento, acho que o Lázaro entende pela negativa de provimento, e entender que não existe direito. Então, vamos lá. Então, temos agora o voto do conselheiro relator transformado em diligência, e a divergência, doutor Lázaro, para negar o provimento ao recurso? A divergência era a proposta de diligência a partir, inclusive, do Lázaro. Então estamos... A doutora Fernanda tem outra colocação? Não, era só que, para mim, direito só não pode ser usado se tem prescrição nesse caso. E como não é um caso de prescrição, me parece um pouco complicado a gente simplesmente negar o direito a, pelo menos, se avaliar se tem crédito, considerando que os documentos não estão usados. Então, mas a doutora propõe outro voto? Ou não, eu vou acompanhar o relator. Então está maduro botar em votação. Encerrada a discussão e votação, doutora Mara, por favor, qual voto? Não, eu não sou de negar diligência se tem dúvida na turma. Então, como a proposta é diligência, eu não me... Nossa, fugiu a palavra aqui. Eu vou aceitar a diligência. Eu vou acompanhar o pedido de diligência. Perfeito. Registrado. Acompanha o relator. Perfeito. Acompanha a diligência, acompanha o relator. Com a palavra agora... Não, doutor Lázaro, pode falar. Está cedendo, pode ficar à vontade. Presidente, o Lázaro está travado. Você ligar para ele e pedir para ele reiniciar o computador. Perfeito. Vou fazer isso agora. Então, só um minutinho. Ele passou, acho que a mensagem agora que ele está travado. Expulsa ele que volta, não? Pode ser dar um chute nele, é isso mesmo. Todo respeito, né? Pronto, já expulsei ele. Bom, mas como eu vou continuar, ele seria justamente o próximo, né? Porque... O próximo e ele que propôs a diligência. Ele já se manifestou pela diligência. Eu vou dar continuidade, por celeridade, e depois eu pego formalmente o voto dele. Então, na sequência agora, vem doutora Fernanda. Obrigado. Eu voto com o relator pela diligência. Ok. Doutor Carlos Contaroli. Eu voto com a diligência, pela diligência também. Agora, não teria questão aí de carência probatória? De quem? Do contribuinte ou do fisco? Se você falar que é do fisco, eu concordo. Do contribuinte, eu discordo. Ele trouxe o hype, trouxe todo o crédito. O fisco é que tem que provar que ele consumiu, não é ele que tem que provar que consumiu. Porque o fisco vai vir um extrato de sistema, né? Doutor. Beleza, eu analiso o extrato de sistema e digo, realmente ele usou o crédito no período. E esse sistema é alimentado com as informações que o contribuinte presta. Melhor ainda, porque eu vou ter acesso ao poder julgado. Então provavelmente é DCTF não, mas são as declarações dele que vão alimentar o sistema de crédito. Ele informou de um lado uma coisa, do outro lado outra. Provavelmente é isso aí. Bom, prezado, só para lembrar que o ideal é que nós não fazemos nenhum tipo de discussão durante, né, o voto. A ponderação é bem colocada do Fernando. Só para retomar, agora a questão de ordem. Então, a doutora Mara acompanhou o voto, a doutora Fernanda acompanhou o relator também. Doutor Carlos Pantaroli, o senhor afinal acompanhou ou não? Não entendi. Acompanhou o relator ou não? Acompanho a diligência. Perfeito. Agora eu vou dar a palavra ao doutor Lázaro, então, que caiu no sistema, caiu na rede. Pode retornar, doutor Lázaro. Nós estamos votando o processo pautado pelo doutor Lázaro, doutor Oswaldo. O senhor vota com ele pela diligência ou vota veemente? Acompanho ele na diligência. Perfeito. Retomando agora, doutor João Paulo, por favor, como voto. Pela diligência. Doutor Leonardo Branco, por favor. Eu acompanho a proposta de diligência. Eu também acompanho pela diligência. Então, vamos já aqui à pauta. Doutor Oswaldo, processo 35, decisão proclamada
Por unanimidade de votos, converto o processo por resolução de diligência. Próximo da pauta, número 36, Dr. João Paulo Mendes. A empresa é a Capital Brasil. Com a palavra, doutor João, por favor, para o seu relatório. Presidente, a gente pode dar um intervalo de 5 minutos agora? Mas eu entrei no looping de trabalho, vocês me perdoem, eu concordo, gênero, número e grau. 5 minutos de café. Avisa Obrigada. ao apoio do carro, por favor, suspenda a gravação, por gentileza.